Introdução. Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que está redefinindo a nossa realidade em uma velocidade vertiginosa. A inteligência artificial, a imposto automóvel já está entre nós. Não como uma promessa distante de filmes de ficção científica, mas como uma presença palpável e cada vez mais integrada ao nosso cotidiano. Ela está nos carros autônomos que prometem revolucionar o transporte, nas redes sociais, que moldam a forma como nos conectamos e consumimos informações, e até mesmo nas nossas casas, em assistentes de voz que respondem às nossas perguntas e controlam nossos dispositivos. Mas pare e pense por um momento. Você realmente sabe o que é AI? Automóvel em sua essência? E mais importante ainda, estamos verdadeiramente preparados para conviver com essa força transformadora, que não apenas executa tarefas, mas agora fala, cria e até demonstra capacidades que se assemelham ao pensamento humano? O futuro que imaginávamos para daqui a décadas, com máquinas capazes de interagir de forma natural, produzir arte original e processar informações de maneiras que desafiam nossa compreensão, chegou muito mais rápido do que qualquer um de nós poderia ter previsto. Estamos testemunhando uma era em que a linha entre o que é puramente humano e o que é artificialmente inteligente se torna cada vez mais tênue. Essa aceleração tecnológica nos impõe uma série de questionamentos cruciais. Como essa nova capacidade de pensar das máquinas impactará o mercado de trabalho, a educação, a ética e até mesmo a nossa própria percepção de inteligência? Este roteiro é um convite para explorarmos juntos essa nova fronteira, desvendando o que a imposto automóvel realmente é hoje e o que ela significa para o nosso amanhã, que já é agora. Prepare-se para uma jornada de descobertas que pode mudar a sua perspectiva sobre o futuro. Desenvolvimento. A inteligência artificial, em sua definição mais fundamental, é a capacidade de máquinas aprenderem, tomarem decisões e resolverem problemas quase como humanos. Contudo, essa definição simplista mal arranha a superfície do que a imposto automóvel se tornou. Ela não é uma tecnologia do futuro, mas sim do presente, e suas manifestações mais recentes são verdadeiramente impressionantes. Estamos falando de IAs que não apenas processam dados, mas que conseguem se comunicar de forma fluida, criar obras de arte e textos complexos, e até mesmo simular processos de raciocínio que antes eram considerados exclusivos da mente humana. Pense nos avanços na área de processamento de linguagem natural. Há poucos anos, interagir com um assistente de voz era uma experiência limitada, cheia de mal-entendidos e respostas robóticas. Hoje, temos modelos de linguagem que podem manter conversas complexas, escrever artigos, roteiros, poemas e até mesmo códigos de programação com uma coerência e criatividade que desafiam a nossa percepção. A Inquido que fala não é apenas um sistema de reconhecimento de voz. É uma entidade capaz de compreender nuances, gerar respostas contextualmente relevantes e até mesmo expressar diferentes tons e emoções, dependendo da programação e do contexto. Isso abre portas para interações mais naturais com a tecnologia, desde atendimento ao cliente automatizado até companheiros virtuais para idosos ou pessoas com necessidades especiais. A capacidade de criar da imposto automóvel é outro campo que explodiu em relevância. Ferramentas de IA generativa, como as que produzem imagens a partir de descrições textuais, estão revolucionando indústrias como design gráfico, publicidade e entretenimento. Artistas e designers agora podem usar a IA como uma ferramenta para explorar ideias, gerar protótipos rapidamente e até mesmo
criar obras de arte completamente novas que seriam impossíveis de conceber ou executar por um único ser humano em tão pouco tempo. A IA oposto automóvel pode compor músicas, escrever roteiros de filmes, projetar edifícios e até mesmo desenvolver novos medicamentos. Essa capacidade criativa levanta questões fascinantes sobre autoria, originalidade e o papel do artista em um mundo onde as máquinas também são capazes de inovar. E o que dizer da IA o que pensa? Embora o termo pensar para máquinas ainda seja objeto de debate filosófico e científico, a verdade é que os sistemas de IA atuais demonstram habilidades que se assemelham muito ao raciocínio. Algoritmos de aprendizado de máquina, especialmente o aprendizado profundo, permitem que a IA para automóvel identifique padrões complexos em grandes volumes de dados, faça previsões precisas e tome decisões autônomas em cenários dinâmicos. Em áreas como diagnóstico médico, a IA pode analisar exames com uma precisão e velocidade que superam a capacidade humana, identificando doenças em estágios iniciais. Em finanças, ela pode prever tendências de mercado e otimizar investimentos. Em logística, ela pode planejar rotas e gerenciar cadeias de suprimentos de forma mais eficiente. Essa capacidade de processar informações, aprender com elas e aplicar esse conhecimento para resolver problemas complexos é o que nos faz questionar se estamos diante de uma forma incipiente de pensamento artificial. A velocidade com que essas capacidades emergiram é o que realmente nos surpreende. Há uma década, muitas dessas aplicações eram consideradas ficção científica. Hoje, elas são realidade, acessíveis e em constante aprimoramento. Isso significa que a sociedade precisa se adaptar rapidamente. As habilidades exigidas no mercado de trabalho estão mudando. A forma como aprendemos e ensinamos precisa ser revista. E as estruturas éticas e legais precisam evoluir para acompanhar o ritmo da inovação. A IA não é mais uma ferramenta passiva. Ela é um agente ativo que está redefinindo indústrias inteiras, transformando a economia global e impactando a vida de bilhões de pessoas. O desafio agora é entender como podemos aproveitar todo o potencial dessa tecnologia, ao mesmo tempo em que mitigamos os riscos e garantimos que seu desenvolvimento seja alinhado com os valores humanos e o bem-estar social. A era da IA, que fala, cria e pensa, não é uma visão futurista, é a nossa realidade presente. E estamos apenas começando a compreender suas profundas implicações. Reflexão diante desse cenário de avanço acelerado, a pergunta não é mais se a IA fará parte das nossas vidas, mas como ela fará. Essa é a questão central que precisamos enfrentar coletivamente. A velocidade com que a IA automóvel que fala, cria e pensa se integrou ao nosso cotidiano nos força a uma reflexão profunda sobre o nosso papel e a nossa responsabilidade. Estamos, como sociedade, educando as pessoas para lidar com esse novo mundo. Nossas escolas, universidades e programas de capacitação estão preparando as futuras gerações para colaborar com a IA automóvel, para entender suas limitações e potencialidades, e para desenvolver as habilidades humanas que se tornarão ainda mais valiosas, como o pensamento crítico, a criatividade original e a inteligência emocional. A lacuna entre o avanço tecnológico e a adaptação social é um desafio imenso. Se não investirmos massivamente em educação e requalificação, corremos o risco de criar uma sociedade dividida, onde uma parcela da população estará apta a prosperar na era da imposto automóvel, enquanto outra ficará para trás. Além da educação, há a questão fundamental da responsabilidade e da ética. Será que estamos desenvolvendo a IA com responsabilidade ética e empatia? A capacidade da imposto automóvel de criar e pensar levanta dilemas morais complexos. Como garantimos que os algoritmos não perpetuem vieses existentes na sociedade?
Como protegemos a privacidade dos dados em um mundo onde a imposto automóvel processa informações em escala massiva? Quem é responsável quando uma imposto automóvel comete um erro ou causa um dano? A empatia, uma característica intrinsecamente humana, deve ser um pilar no desenvolvimento da IA real. Precisamos garantir que a imposto automóvel seja projetada para servir a humanidade, para aumentar nossas capacidades e para resolver problemas globais, e não para criar novas divisões ou exacerbar desigualdades. Isso exige um diálogo contínuo entre tecnólogos, formuladores de políticas, filósofos, educadores e a sociedade em geral. A governança da IA automóvel, a regulamentação de seu uso e a definição de limites éticos são tarefas urgentes e complexas. O futuro chegou mais rápido do que esperávamos, e com ele, a necessidade premente de moldá-lo de forma consciente e humana. A forma como respondemos a essas perguntas hoje definirá a qualidade de vida e a estrutura da sociedade de amanhã, chamada para ação. Se você quer entender melhor o impacto da IA automóvel no seu futuro, continue se informando, questione, aprenda, compartilhe. A transformação começa com o conhecimento. Chegamos ao fim de mais um roteiro, mas a discussão sobre a inteligência artificial está apenas começando. A IA que fala, cria e até pensa não é mais um conceito abstrato. É uma realidade que está moldando o mundo em que vivemos de maneiras profundas e irreversíveis. A decisão de como viver nesse mundo, de como nos adaptarmos a ele e de como direcionar o desenvolvimento dessa tecnologia poderosa ainda está firmemente nas nossas mãos. É nossa responsabilidade coletiva garantir que a imposto automóvel seja uma força para o bem, uma ferramenta que amplifica o potencial humano e contribui para um futuro mais justo, próspero e equitativo para todos. Não podemos nos dar ao luxo de sermos meros espectadores. Precisamos ser participantes ativos nesse diálogo, buscando conhecimento, questionando as implicações e exigindo que o desenvolvimento da IA seja pautado pela ética, pela transparência e pelo bem-estar da humanidade. O futuro não é algo que simplesmente acontece. É algo que construímos dia após dia com nossas escolhas e ações. A inteligência artificial é uma das maiores invenções da nossa era, e seu legado dependerá de como a utilizaremos. Continue conosco nessa jornada de aprendizado e descoberta. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os mistérios e as oportunidades que a imposto automóvel nos apresenta.